Olá, pessoas! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a determinação genética do sexo e a ligação ao sexo. Então, existem genes que estão ligados aos cromossomos sexuais. Esses genes muitas vezes são responsáveis por determinadas características que não têm relação alguma com a questão de determinação do sexo. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre essas características. Então, ritual de aula, já sabe, senta, silêncio, bota o fone de ouvido e vamos prosseguir. No caso, vocês sabem que existem dois tipos de herança. A herança denominada autossômica e a herança denominada como ligada ao sexo. Qual é a diferença entre esses dois tipos de herança? Os cromossomos que carregam esses genes. Na herança autossômica, os cromossomos que carregam esses genes são cromossomos autossômicos. Então, vocês lembram, por exemplo, que o ser humano ele tem 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos. Todos esses 23 pares, eles, obviamente, são pareados, todos eles são encontrados em dupla e vocês vão observar que até o cromossomo 22, nós temos cromossomos que são apenas para denominar características do organismo. Enquanto que o último par, que seria o par de cromossomos sexuais, eles são responsáveis pela determinação do sexo do indivíduo. No caso, XY, que é masculino, e o XX, que é o feminino. Então, os cromossomos sexuais eles estão envolvidos na determinação do sexo do indivíduo. Porém, contudo, entretanto, muitas vezes ele vai estar ligado também à determinação de algumas características que seriam, de fato, que teriam uma percepção mais autossômica, mas eles estão relacionados também. Então, são características que não estão diretamente ligadas ao sexo, mas elas são influenciadas por esses cromossomos sexuais. Então, primeiramente, antes de vermos sobre como essas características são passadas, precisamos saber um pouco sobre os sistemas de determinação do sexo. Existe um sistema denominado de ZW, bem semelhante ao sistema XY, que é encontrado na espécie humana. Esse sistema é encontrado em algumas espécies de aves e vocês vão observar que, no caso, quem teria os dois cromossomos iguais, né, no caso o ZZ, seria o indivíduo do sexo masculino, enquanto o indivíduo do sexo feminino seria o ZW. Então, pelo cruzamento, já se sabe que se for um pintinho nascer ZZ, ele é macho. Se nascer ZW, é fêmea. Então, quem teria o cromossomo diferenciado, o cromossomo único, seria o indivíduo do sexo feminino. Se pegarmos, por exemplo, também aqui outro sistema de determinação, que é denominado de Z0. Esse sistema de determinação, ele é caracterizado pela ausência de um outro cromossomo. Então, o indivíduo do sexo masculino, ele teria 2 cromossomos ZZ, e o indivíduo do sexo feminino teria apenas um cromossomo sexual, que seria o Z. Então, vejam que a ausência do segundo cromossomo sexual é que determinaria o sexo do indivíduo. Então, se o indivíduo possuísse 2 cromossomos Z, ele seria do sexo masculino. Possuísse apenas um, do sexo feminino. Então, são outras espécies de aves que têm essa determinação genética através desse sistema de herança sexual. O X0, da mesma forma que o Z0. A diferença é que ele é encontrado em algumas espécies de inseto, como os gafanhotos. Então, vocês vão ver que, da mesma forma, no caso, quem vai estar faltando o segundo cromossomo sexual é o indivíduo do sexo masculino. O indivíduo do sexo feminino possuiria os dois, certo? E, por fim, sistema XY. O sistema XY ele é encontrado na espécie humana, vocês já sabem. O indivíduo que possui 2 cromossomos X é do sexo feminino, o indivíduo que possui o cromossomo Y, no caso ele vai ter a carga XY, ele é do sexo masculino. E aí, nós vamos falar um pouco sobre o que é chamado de aneuploidia. A aneuploidia, basicamente, diz respeito à
problemas numéricos no momento da disjunção, da separação dos cromossomos durante a formação dos gametas. Então, quando ocorre aquela separação dos cromossomos, que vocês já viram bem direitinho, é comum ocorrer o que é chamado de não disjunção. Essa não disjunção é quando os cromossomos eles não se separam corretamente e, por vezes, um cromossomo ele vai inteiro para uma das células filhas. Então, vai gerar um número diferente do esperado, número haploide de cromossomos. Então, se o cromossomo ele deveria ter, a célula reprodutiva deveria ter metade do número de cromossomos, ou seja, 23 cromossomos, ele pode ter um a mais. E esse um a mais é responsável pelo que é chamado aneuploidia, certo? Então, vocês vão ter um dos tipos de aneuploidia, que é a síndrome de Turner, que está relacionado justamente ao cromossomo sexual. No caso, o cromossomo fica faltando. O indivíduo ele vai ter 45 cromossomos, vai faltar um dos cromossomos sexuais. Então, eles vão ter características bem fortes, que representa essa síndrome, inclusive o que é chamado de pescoço alado. Então, são características bem diferenciadas. Nesse vídeo eu não trouxe as imagens sobre as síndromes, que é uma coisinha que vocês mesmos vão ter que ter a curiosidade de procurar. Então, síndrome de Turner vai faltar um cromossomo sexual, então ele é denominado como 45X0. A próxima síndrome é síndrome de Klinefelter. A Klinefelter é caracterizada por um cromossomo a mais, então o indivíduo ele vai possuir 2 cromossomos X e um Y. XXY, ele possui 3 cromossomos. Então, ele vai ter a determinação genética de 47XXY. Também é uma síndrome bem característica, certo? Os indivíduos dentro dessa síndrome, eles são inférteis, assim como síndrome de Turner, certo? Síndrome de Patau. Síndrome de Patau já não envolve cromossomos sexuais, eles vão envolver cromossomos autossômicos, apesar de ser uma aneuploidia. Então, uma das características da síndrome de Patau, o que representa a síndrome de Patau, na verdade, é o que é chamado de trissomia. Trissomia é quando tem 3 cromossomos de um mesmo par. É a trissomia do cromossomo 13. Então, vocês vão ver que o cromossomo 13 ele vai ter, na verdade, 3 dele, em vez de ser 2. Então, é uma síndrome por um número a mais do que seria esperado, número de cromossomos. A síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards vai ser a trissomia do cromossomo 18. Então, o cromossomo 18 vão ter 3 cromossomos em vez de 2. E a síndrome de Down, que vocês já conhecem, já viram vários cantos diferentes falando, é a trissomia do cromossomo 21. Então, lembrando, trissomia é quando vem 3 cromossomos, quando um organismo possui 3 cromossomos de um mesmo par. Em vez de ser 2, ele possui 3, certo? E indo para as heranças ligadas ao sexo, no caso, vou trabalhar basicamente essa herança relacionada à espécie humana. Por quê? Porque vocês sabem que as características humanas elas são relativamente mais simples de você compreender, que é algo mais visual. Porém, contudo, recomendo vocês pesquisarem um pouco sobre as características também encontradas em animais que estão relacionadas ao sexo. Então, primeiramente, vocês sabem que os cromossomos sexuais, como eu já falei, eles têm alguns genes que estão localizados nele, e esses genes são responsáveis por outras características além da determinação do sexo. E o cromossomo sexual feminino, X, ele aparentemente ele tem muitas funções, muito mais funções do que o cromossomo Y na espécie humana. Então, ele vai ter funções relacionadas a várias características além da determinação do sexo. Não dizendo que o cromossomo Y não tenha, mas que é mais predominante no cromossomo X. Então, vocês vejam que os cromossomos, eles têm uma região que é chamada de homóloga, que é a região em que eles são pareados, é a região em que eles têm uma carga genética semelhante. Então, essa
região ela é encontrada nos 2 cromossomos e é responsável pela determinação em geral de outras características. E nós temos a região não homóloga de ambos os cromossomos, o cromossomo X e o cromossomo Y. Essa região não homóloga, ela é responsável por outras características e, inclusive, é justamente essa região que é responsável pelas características que vamos estudar. Então, tem heranças ligadas ao cromossomo X, tem heranças ligadas ao cromossomo Y. Então, vamos ver bem direitinho. E nós temos várias anomalias justamente ligadas ao sexo, então ligadas a essa transmissão desses cromossomos sexuais. Vocês viram, primeiro as aneuploidias, que são relacionadas à não disjunção ou a não disjunção dos cromossomos durante a formação dos gametas, mas agora a gente vai ver um pouco sobre anomalias realmente que estão relacionadas à carga genética dos cromossomos sexuais. Uma delas, o daltonismo, que vocês sabem que é uma doença relacionada à percepção de cores. A hemofilia, que é uma doença relacionada à coagulação sanguínea. A distrofia muscular de Duchenne, é uma doença neurodegenerativa relacionada justamente ao desenvolvimento muscular do indivíduo. A feminilização testicular, e a síndrome do X frágil. Então, todas elas são relacionadas a cromossomos sexuais. No caso, essas daqui elas são relacionadas justamente à carga genética que é conduzida pelo cromossomo sexual X. Herança ligada ao sexo no ser humano. Então, nós já vimos vários pontos relacionados a isso. E aqui eu trouxe um pouco sobre 2 dessas anomalias que eu falei. Nós temos o daltonismo. Então, o daltonismo, vocês vejam que ele é de caráter recessivo, uma transmissão de caráter recessivo. Porém, se o homem receber um único cromossomo X com a mutação, ele já vai ser daltônico. Por quê? Porque ele possui apenas um cromossomo X. É possível uma mulher ser daltônica? Sim, desde que ela tenha os 2 cromossomos mutados. Então, se ela tiver o gene mutado nos 2 cromossomos, ela vai ser daltônica sim, mas é uma característica relativamente rara, ou seja, recessiva na mulher. No homem também, desde que ele não receba o único cromossomo mutado. E hemofilia, da mesma forma do daltonismo, seu modo de transmissão. É mais fácil você encontrar um homem hemofílico do que uma mulher hemofílica. Por quê? Porque para a mulher ser hemofílica, ela precisa ter os 2 cromossomos X com a mutação. Então, vimos a herança ligada, agora vamos ver a herança restrita ao sexo. Essa herança restrita ao sexo, ela diz respeito a genes que são restritos, são encontrados apenas na região não homóloga do cromossomo Y. Sim, existem características que são restritas ao cromossomo Y. Apesar de que o cromossomo X ele carrega mais características do que o cromossomo Y. As características determinadas por ele só podem se manifestar em homens. Então, é uma característica que você só vai encontrar em homens, não vai encontrar em mulheres. O exemplo que eu trouxe para vocês é o que é chamado de hipertricose auricular. A hipertricose auricular nada mais é do que o surgimento de pelos. O indivíduo ele desenvolve pelos justamente dentro da região do ouvido interno. Então, ele vai ter aqueles pelos, aquele tufo de pelo lindo, maravilhoso saindo dentro do ouvido. Então, ela é uma herança ligada ao cromossomo Y. É algo que você só vai encontrar em indivíduos de sexo masculino. Herança influenciada pelo sexo. Então, vocês viram que existe uma herança que é restrita ao sexo, então somente indivíduos de aquele sexo possuem. Heranças que são influenciadas, que são, heranças ligadas ao sexo, como daltonismo e hemofilia. E nós temos também heranças que são influenciadas pelo sexo. As características determinadas por genes localizados nos cromossomos autossomos, cuja expressão é de alguma forma influenciada pelo sexo do portador. E o exemplo que nós temos é a calvície. Mas como é isso? A calvície tem uma forma, obviamente segue a primeira lei de Mendel.
é determinada por genes que estão ligados ao cromossomo X, mas aparentemente esses genes eles têm uma forma de atuação diferente dependendo do sexo. No caso, o homem, se o homem possuir o genótipo Czão Czinho, que aqui é o que está sendo representado, ele vai ser calvo e a mulher não. Então, se ele for heterozigoto, ele vai ser calvo e a mulher não. É como se essa característica ela fosse dominante no homem e na mulher fosse recessiva. Tanto que para a mulher ser calva, ela teria que ter o homozigoto, certo? Ela teria que ter a forma homozigótica dos genes para poder ser calva. Enquanto o homem, se ele já tiver a forma heterozigótica, ele já vai ser calvo. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos. Já sabem, dúvidas podem perguntar. Beijos!